E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá conversar sobre alguns temas importantes, decisão aí do STJ que saiu ainda agora. Daqui a pouco vou estar compartilhando com vocês. E eu já tinha comentado isso em sala de aula com alunos, em outros vídeos que eu já gravei, né, a respeito desse tema. E eu quero agora chamar a atenção de vocês porque o STJ se posicionou numa decisão interessante, tá? Que fala sobre o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, tá? Então, que é o crime do usuário, aquele que utiliza, que adquire, né, que guarda, que tem em depósito a droga para consumo próprio, tá? Então, vou dar uma lida no artigo 28, que a gente tem algumas coisas para falar. Depois vou compartilhar aí a tela para a gente ver o acórdão lá do STJ e aí eu explico qual foi o caso, tá? Então, o artigo 28 fala: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Então, veja bem, o uso próprio, né, ter a droga nessas condições, praticando esses verbos que estão aqui no artigo 28, essas condutas, o sujeito comete crime, entendeu? É crime, gente, não tenha dúvida disso. Tanto é que a lei fala assim, ó, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, é crime, tá? 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Essa é uma espécie de pena. Uma advertência que o juiz vai lá tentar explicar ao sujeito que ele deveria parar de utilizar drogas, né? Quais os efeitos maléficos que aquilo leva para ele, para a sociedade, para a família e por aí vai. 2. Prestação de serviço à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa no programa ou curso educativo. Tá? Veja bem, não tem a pena de prisão, mas é crime. Tá? Então, diferente do que muita gente aí acha, né, que houve uma descriminalização ou descriminalização do tipo penal do artigo 28, deixando de ser crime, isso não é verdade. Isso continua sendo crime. O que aconteceu foi a despenalização, tá bom? Ou seja, por questão de política criminal, o Estado deixa de aplicar a pena privativa de liberdade e aplica uma dessas penas aqui, tá? Com o objetivo, né, da recuperação do sujeito. Então, não confunda despenalização com descriminalização, ok? Ou descriminalização. Não confundam isso, uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Quando você está despenalizando, você está buscando mecanismos, institutos diferentes da pena privativa de liberdade, que é a mais grave possível, com o objetivo de ter um resultado mais eficiente e mais eficaz. Tá? Quando você deixa de incriminar alguém, né, você está abolindo aquela conduta que antes era considerada crime para ser uma conduta atípica, não à luz do direito penal, ok? Atípica para o direito penal pode ser típica para o direito civil, direito administrativo, seja lá o campo que for. Para o penal, se você deixar de incriminar aquela conduta, acabou. Então, o artigo 28 é claro em dizer que tem pena, tá? E aí, gente, ó, se você depois você faz a leitura aqui do artigo 28, você vai ver, tá, que lá no parágrafo 3º fala assim: as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses, tá? Então, a prestação de serviço e medida educativa de comparecimento ao curso é por máximo de 5 meses. Parágrafo 4º, em caso de reincidência, as penas privativas dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Então, se o cara foi preso hoje pelo uso de drogas, né, pelo crime do artigo 28 do uso pessoal de drogas, depois
fez lá as transações que ele fez com o Estado, depois é colocado em liberdade, depois pratica de novo, ele é reincidente. Vai preso, Zé Carlos? Não, não tem pena de prisão aqui, está escrito aqui, tá? O que vai acontecer é que, em vez de ele ter que participar de um curso, por exemplo, de 5 meses, vai participar por um curso de 10 meses. É o Estado insistindo na ideia de recuperação do sujeito. Alguns aí entendem até que isso não funciona, que deveria prender. Acho que não é bem por aí, não, tá? Mas é uma discussão que não é para o momento oportuno. Parágrafo 5º, né? Parágrafo 6º, tá? Que fala assim, ó, para garantir o cumprimento das medidas educativas a que se refere o CAPT, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recusa o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e multa. Então, se o cara não cumprir uma dessas penas que foi aplicada pelo juiz, o juiz vai mandar intimar ele para ele comparecer, vai lá chamar a atenção dele, olha, você está acabando com sua vida, você está estragando a sociedade, seus vizinhos, seus familiares, e você também não respeita aqui o juiz aqui que está falando com você, já falei para você comparecer ao curso, é a admoestação verbal. Né? Em outros termos, é o esporro bem dado lá que o cara vai levar. Tá? Inciso 2, ou aplica uma multa. Tá ok? Então, veja que não deixou de ser crime. Tá? Porque tem uma decisão da STJ, vou compartilhar agora aqui e vou abrir essa decisão para a gente explicar o caso concreto e depois vocês vão poder fazer a avaliação de vocês aí. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Beleza. Então, ó, decisão aqui, ó, 17/5/2022, tá ok? Abri hoje, tá ela aqui, fazendo a consulta lá para manter a atualização. A gente verifica a existência dessa decisão. Reformada a decisão que não considerou crime a oferta de celular a policiais para evitar prisão por posse de droga. Então, veja bem, eu já tinha falado isso minha aula aí processual, o pessoal lá na faculdade, e eu falei o seguinte, olha, o sujeito que é pego, né, numa dessas condutas do artigo 28 e fica caracterizado que é para uso próprio, ele não vai preso, ok? Preso ele não vai, mas ele deve ser levado pela autoridade policial, conduzido até a delegacia e lá prestar os esclarecimentos e assinar o termo circunstanciado, por exemplo. Tá? Só se ele não assinar esse termo circunstanciado é que pode-se pensar na possibilidade de prender desse cara, que ainda vai se discutir a questão da legalidade ou não desse artigo. Tá? E até da constitucionalidade dessa prisão. Mas, se ele assinar o termo circunstanciado, vai embora para casa. Então, o papel do policial nesse caso é realmente não prender ele, né? Não prender no sentido de dar a voz de prisão. Vai abordá-lo, vai conduzir ele até a delegacia, apresentar a autoridade policial, ela vai realizar os procedimentos normais, elaborar o termo circunstanciado, ele assina e vai para casa. O fato é que o policial não pode fechar os olhos para isso e ir embora. Tá? E aí, no caso aqui, dessa decisão, o que aconteceu aqui? Ó? Confirmada a decisão monocrática do relator desembargador convocado, fulano de tal, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça reformou o acordo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Que absolveu um homem acusado de corrupção ativa por oferecer um celular a policiais para que não o prendesse por posse de drogas para uso pessoal. Na avaliação da Corte Fluminense, não teria havido crime de corrupção, porque esse é o detalhe, os policiais não teriam o dever de efetuar a prisão nessa hipótese. Até estou negritando aqui. Ó. Então, veja bem, o sujeito foi flagrado lá, sei lá, consumindo uma droga lá, e aí a polícia chegou, ele, a fim de se livrar daquilo, ele oferece aos policiais, o celular dele, tá praticando crime de corrupção, beleza? E aí o Tribunal de Justiça aqui do Rio, né, entendeu, né, que não haveria crime. Então, na primeira instância, o sujeito foi condenado, na segunda instância, o tribunal falou, olha, o Tribunal do Rio de Janeiro falou, olha, não tem crime porque os policiais não teriam obrigação de prender o sujeito.
Gente, porra, isso aqui é crime. Como é que não tem obrigação de prender? Não tem obrigação de prender, como eu falei anteriormente, mas tem obrigação de agir, e agir conduzindo o sujeito à delegacia de polícia, apresentar ele à autoridade policial, que é o delegado de polícia, lá ser feito os trâmites legais, realizado o termo circunstancial, liberava ele, depois ele comparecia em juízo e fazia lá a transação que fosse no juizado especial criminal. Então, esse julgado, quando ele fala que ele não tem aqui o dever de efetuar a prisão nessa hipótese, me parece que errou e errou feio de novo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? É óbvio que ele tem o dever. Se não tem o dever de prisão, tem o dever de agir, ok? Porque isso aqui é crime. O que ele lá, me parece que houve na confusão lá, no desentendimento, né, do Tribunal de Justiça do Rio, é que acho que eles confundiram o termo, né, despenalizar e descriminalizar, né? Então, parece que houve essa ideia aí. E aí, o Ministério Público recorreu, né? Na decisão, aqui, eu vou até ler, na decisão, o relator considerou que a posse de drogas para consumo próprio, de que trata o artigo, né, 28 da Lei 11.343, de 2006, apesar de não ser punível com prisão, é crime. Está aqui, gente, eu acabei de ler aqui para vocês. É crime mesmo. E, por essa razão, é obrigação do policial conduzir o autor do fato ao juízo competente, né, que aí, no caso, seria a delegacia de polícia, ou até colocou até a delegacia, para registro do termo circunstanciado. Em regra, leva para a delegacia, tá, gente? A lei até fala lá que pode levar para o juízo, mas ninguém leva para o juízo, que às vezes você nem vai encontrar o juiz lá. Ou se encontrar, está fazendo audiência, enfim. Continua aqui, ó. Segundo o processo, o juiz condenou o réu a 2 anos de reclusão. Então, o juiz de primeira instância falou o seguinte: não, o cara ofereceu o celular, praticou crime de corrupção. Acabou, ok? Acabou. E aí, a defesa recorreu, ok? O tribunal do Rio de Janeiro deu essa decisão aqui, absolvendo o sujeito lá que te oferecia o celular para os policiais, tá? Então, veja que há um equívoco aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em afirmar que os policiais não teriam o dever de efetuar a prisão nesta hipótese. Volto a falar, eles não teriam o dever, segundo eles, entre aspas, de prisão, mas têm o dever de ação, de agir, de proteger a sociedade e o próprio cidadão que estava lá consumindo a droga, se consumindo também, tá? E aí, qual é essa ação dele? Conduzir o sujeito perante a autoridade policial ou ao juízo. Em regra, na prática, leva para a autoridade policial, lavraria-se o termo circunstanciado, o sujeito seria colocado, assinaria a concordância, né, e o compromisso de comparecer em juízo quando fosse intimado, seria liberado. Não tem, volta a lembrar, não tem pena de prisão para esse crime. Cara, reincidente, problema, vai se aplicar no máximo aqui a multa que está no parágrafo 6º aqui, tá? Do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Então, foi uma decisão muito legal e isso fica aí em alerta aí para vocês quando vocês estiverem trabalhando no caso concreto, se cair numa prova aí, se vocês estejam realizando, tá? Aqui fala que posse de drogas para consumo próprio é crime, o STJ vem informando aqui que é crime, como já falei, tá? Aqui, ó, ele não descriminalizou, ó, tá? Não houve uma descriminalização da conduta posse para consumo, tá? Então continua sendo crime, tá ok, gente? Continua sendo crime, tá? Então descriminalizar é diferente de despenalizar. O 28 houve uma despenalização e não uma descriminalização, ou seja, continua sendo tipo penal, ok? Continua sendo crime, tá? Então, o sujeito só não vai sofrer uma pena, uma sanção pela prática do ilícito penal, uma sanção de prisão no sentido de pena privativa de liberdade. Prisão. Ele vai sofrer aqui advertência, prestação de serviço de comunidade, né, uma medida educativa para comparecimento em curso, por aí vai. No máximo, vai acontecer multa se ele for reincidente lá. Então, essa é uma decisão muito importante, tá? Então, temos aqui o acórdão, tá? Deixei aqui para vocês, vou colocar lá no nosso canal também.
e vocês vão poder baixar, fazer a leitura e se manter atualizado aqui, tá? Então, professor@josebrito.com.br, né? professor@josebrito.com.br é o nosso site, professor@josebrito.com.br é o nosso e-mail, e martinsbrito.edplataforma.com, a nossa plataforma onde nós temos os nossos cursos jurídicos voltados exclusivamente para a área penal, inclusive com a possibilidade de você fazer a assinatura de um plano, que você tem acesso ao curso, ao curso completo. A plataforma fica aberta lá para você utilizar da forma que você quiser, como quiser, de onde quiser, a hora que quiser, com acesso total aos cursos, às matérias que ela tem, material, e também, quando estiver atuando em caso concreto, se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar essa dúvida, você pode passar um e-mail para a gente, que a gente retorna e a gente tenta fazer uma orientação no que pode ser feito no seu atuar, no caso concreto, ok? Bons estudos aí para vocês, mantenham-se atualizados, deve fazer parte da vida do estudante, do advogado, fazer uma leitura, principalmente lá nos tribunais superiores, aí vou para o STJ e STF, para que a gente possa estar sempre atualizado com o que está acontecendo. Logo a gente está retornando com outras informações aí. Grande abraço, bons estudos.